إني أذكر نسوة ورجالا ما كل الحمد لله الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أهل التقى والعمل الرشيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, mandarmos saudações para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam: inna min ashrati as-sa'a an yurfa al-ilm wa yakthura al-jahl. Dentre os sinais de Qiyama, an yurfa al-ilm, conhecimento será tirado, wa yakthura al-jahl, e a ignorância será demais. Inna min ashrati as-sa'a, por certo, dentre os sinais de Qiyama, an yurfa al-ilmu, dizia o Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari: inna Allah la yantazi'ukum ilman ba'da an u'titumuhu. Por certo, Allah subhanahu wa ta'ala não vos arranca conhecimento depois de vocês serem dados, depois de vocês serem concedidos este conhecimento. Walakin yantazi'u biqabdi al-ulama, mas sim, ele tira na morte dos almos, quando são tirados os almos nesta fase da terra, quando são tirados os sábios, é aí onde o conhecimento é tirado. Este hadith é suficiente ser o tafsir deste hadith que diz an yurfa al-ilmu. Então, la yantazi'ukum ilman ba'da an u'titumuhu, أي هذا العلم، ولكن ينتزع بقبض العلماء. Mas sim, ele arranca-vos este conhecimento na morte dos almos. فإذا مات العلماء, porém, quando morrem os sábios morrerem, numa narração disse: حتى إذا لم يبقى عالم, até quando não ficar nenhum alim, nenhum sábio, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, as pessoas tomam certas pessoas ignorantes dos seus sábios, isto é, levam pessoas ignorantes e fazem como seus sábios. Voltando para este hadith: فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. São perguntados quem? Os almos? Lá. São perguntados as tais pessoas que são tomadas como sábias, como conhecedoras, ok? E o que acontece? Eles calam, fa'aftau bighayri ilmin, eles dão decretos sem nenhum conhecimento, bighayri ilmin, sem nenhum conhecimento, aí bighayri shay'in min al-ilmi, sem nada do conhecimento, e eles respondem, eles dão decreto, fa'aftau bighayri ilmin, aí بغير شيء من العلم
fadallu, eles acabam se desviando, wa adallu, e acabam desviando os outros. Este hadith Imam al-Bukhari colocou seguindo com a aya. Esta aya também ele escreveu no Sahih al-Bukhari: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ليحملوا أي هؤلاء الجهال أوزارهم كاملة يوم القيامة. والأوزار هي الذنوب. Eles carregarão, ou a fim de carregarem os pecados de quem? Das pessoas que eles desviaram. Isto é, as mesmas pessoas que responderam questões, ou respondiam, eram colocadas sobre elas, e respondiam sem possuir nada de conhecimento, nada de sabedoria também. Então, essas pessoas carregarão pecados das pessoas, aliás, pecados deles, que estava um pouco a ultrapassar. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. Então refere-se os pecados das próprias pessoas que respondiam. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Não só pecados deles, mas também daquelas pessoas que eles andavam a desviar nesta fase da terra sem nenhum conhecimento. Isto é, sem conhecimento na parte desses ignorantes, e respondiam a essas pessoas coitadas. Então, logo, esse é um dos sinais de Qiyamah. Agora, a pergunta é, se é que o conhecimento foi e vai, e quando sai, não sai apenas só porque é levado nos corações de pessoas, lá, mas sim porque os sábios são levados, o que acontecerá? Afinal, haverá tentação. Afinal, haverá fitna. Afinal, haverão muitas coisas que todas elas, em algum momento, enquadradas nos lugares não apropriadas. Afinal, não foi o mesmo fitna que aconteceu depois da morte dos ulamás no tempo, ou seja, no povo de Nabiullah Nuh, alayhi salatu wassalam, Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq e Nasra, e esses Iblis deu indicação a esses homens que viviam naquele tempo para que eles fizessem certas imagens destes santos. Não só apenas eram santos, mas sim eram sábios, eram conhecedores, esses homens. E quando morreram, então o Shaitan deu uma indicação aos que viviam naquela altura para que pudessem fazer uma certa imagem, esta imagem dessas pessoas que morreram. Aqueles que fizeram não adoraram, lá, eles não adoraram, eles morreram também, mas os que vieram mais tarde é que eles adoraram, porque não viram o que acontecia e como é que os pais começaram. Foram esses que adoraram, e foi o primeiro shirk no mundo a ser praticado. E isso, o shirk, والشرك فتنة كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل. E o fitna é mais grave, e o fitna é maior, e o fitna é mais perigoso, é mais grave e terrível do que a matança, do que você matar alguém. E o fitna aqui nessa aya é shirk. O fitna nessa aya é shirk. Wala não só me lembrar o aya que é o نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Combatam a eles até que não haja fitna, até o ponto de terminar e acabar fitna. O fitna que Allah subhanahu wa ta'ala estava a referir neste aya não é fitna normal de alguém ter inveja talvez do outro, de alguém talvez tentar perseguir a outro, de alguém talvez tentar o seu. Não. O fitna mais grave e mais terrível é shirk. E o fitna mais grave é aquela fitna que as pessoas afastam-se totalmente de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E este foi o fitna que aconteceu no tempo de Nabiullah Nuh, ou seja, no povo dele, de Nabiullah Nuh, alayhi salatu wassalam. Depois da morte dos sábios, depois da morte dos ulama, e depois da morte desses santos, surgiu fitna muito grave, que foi shirk billahi azza wa jal. E esse foi o primeiro momento que as pessoas cometeram shirk, as pessoas adoraram outras coisas fora de Allah subhanahu wa ta'ala. E daí houve
necessidade, ou era necessário que fosse enviado mensageiro, que fosse enviado um mensageiro. Por isso, antes disso, Allah não enviou mensageiro. Não porque não havia profeta, mas não enviou mensageiro para aquele povo. E este Nuh foi o primeiro Rasul, foi o primeiro mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para tal povo. E se Allah envia um mensageiro para um povo, é porque há um fitna neste povo. E o fitna desse povo foi muito grave. Será que o fitna foi até aqui? Não. Ainda mais, e esta fitna tem suas classes. Mas antes de ir muito longe, a palavra fitna, Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão de várias maneiras, em várias vertentes. Allah subhanahu wa ta'ala falou fitna no Alcorão de várias maneiras. Diz Allah: Innama amwalukum wa auladukum fitna. Porém, os vossos bens e os vossos filhos é fitna. Vossos bens, a vossa riqueza e vossos filhos é fitna. Fitna para quê? Fitna para vocês mesmos. Fitna nesse aya é exame. Al-ibtila'u wal-imtihanu. Allah subhanahu wa ta'ala, o fitna que está a referir aqui é exame. كما قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أي اختبرنا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: acaso o homem, acaso a pessoa pensa assim depois dele ter dito que eu creio em Allah, depois das pessoas terem dito que nós cremos em Allah, eles pensam que nós, aliás, pensam que eles serão deixados. Essas pessoas acham que serão deixadas. Wahum la yuftanun. Eles sem serem examinados. Os tais que dizem que nós cremos em Allah pensam que essas pessoas vão viver só a rezar, só vão viver só a jejuar, só vão viver só a dar sadaqah, só zakah, a falar bem de pessoas, sem que haja fitna no meio deles. Acham isso? Então a fitna aqui nesse aya é exame. Como Allah diz: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَيْ اخْتَبَرْنَا. Nós examinamos aqueles que passaram antes deles. Então, nesta vertente, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a palavra fitna como exame. E Allah subhanahu wa ta'ala falou fitna no Alcorão também, sendo uma outra coisa. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse naquele aya: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. O fitna é maior do que matança. Fitna é shirk. Aqui, o shirk é o pecado mais grave do que você matar alguém. E Allah subhanahu wa ta'ala falou fitna no Alcorão, numa outra vertente também. Allah subhanahu wa ta'ala disse: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ. Isso já será no Qiyama, ou seja, no inferno, para os infernais. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ. Vocês devem saborear o vosso fitna. Isso para os homens que vão residir no fogo infernal. Fitna nessa aya, ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ, saboreai o vosso fitna, saboreai o vosso fitna. Aí, ذُوقُوا عَذَابَكُمْ. Fitna nessa aya é castigo, porque os infernais não serão examinados lá no inferno, lá, mas sim serão castigados, vão receber pagamentos daquilo que eles praticaram. Então, se é que Allah subhanahu wa ta'ala disse ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ, e isso será dito isso aos infernais, e lá não haverá exame no inferno, mas haverá pagamento. No Jannah haverá pagamento. Então, fitna nessa aya significa castigo. Enfim, a única palavra é usada de várias vertentes, porque o Alcorão não se resume apenas na língua, mas se resume-se apenas, aliás, resume-se muito mais no conhecimento. E Allah subhanahu wa ta'ala é que é o dono das línguas. Tentar fechar um pouco. Há um hadith está no Sahih Muslim que diz: os anjos não chegam no sítio onde os anjos de Rahman, onde toca sinos. Então, o fitna, Allah subhanahu wa ta'ala usou a mesma palavra, mas em várias vertentes. Agora, qual é o fitna que é grave e que é terrível, que é perigoso? É todo aquele fitna que causa desvio na vida de um muçulmano ou na vida de uma criatura. Este é um fitna que é mais grave. Shirk também desviar, também está lá dentro.
Mas a fitna no meio de pessoas que se afastaram do fitna, mas entraram também no fitna. Pessoas que se afastaram do fitna e caíram no fitna. Eles tentaram sair do fitna, mas foram acabar no fitna. Eles saíram do shirk, que é fitna, e foram também cair no outro fitna. Neste caso, há um pecado. Qual é o pecado que o shaitano usou de forma que as pessoas que cometem o tal pecado não conseguem fazer tauba? Porque nós, cada pecado, temos que fazer tauba. Pecados maiores, devem a pessoa fazer tauba para Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar. Apesar de que pode te perdoar por outras vias. Isso ele, quem quer, ele apenas. Que deseja isso, ele apenas, Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, há pecado que o shaitano usou de forma que os que caíram no mesmo não conseguem fazer tauba. E este pecado é vontade. As pessoas que tentam ou que querem e que gostam de seguir suas vontades, muitas dessas pessoas não conseguem fazer tauba porque pensam que é normal. E afinal, é a partir da vontade que lá está o fitna. Então, os alimus quando morrem, os sábios quando morrem, aí já surge fitna, assim como surgiu fitna pela primeira vez no tempo de Nabiullah Nuh, na morte desses ulama, desses santos também. Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq e Nasra. Não é verdade, não há dúvida que se este fitna aconteceu naquele tempo, então hoje será mais grave. Porque nós estamos ainda dentro de alguns desejos, nesses desejos estão construídos com vontades, e nessas vontades há tentações. Nessas vontades há tentações. Então, conforme um dos hadith, para nos indicar que, olha, o fitna aqui são vontades que aparecerão, e a partir dessas vontades serão espalhadas as tentações, que estarão ligadas essas tentações nessas vontades. Dependendo do hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: inna bayna yaday sa'a fitana, inna bayna yaday sa'a fitana, yani perto, quase para o Qiyamah. E nós não estamos fora disso. Nós estamos perto de Qiyamah. Se é que naquele tempo era perto, então hoje é mais perto. Perto e próximo, ligados tudo. Então, nós estamos nesse tempo que o Nabi dizia que haverá muitas tentações. Essa expressão, só para fazermos entender que, olha, essas tentações aí, da forma como é que vão se seguir, serão de uma forma anormal. Neste caso, haverão tentações de forma anormal e não de uma forma normal. Porque há uma forma, apesar que toda forma de fitna não é normal, mas o seu anormal estará no grau mais elevado, estará no grau mais péssimo do que o anormal conhecido, do que da forma anormal que nós conhecemos. Neste caso, uma forma de dizer que o fitna irá se espalhar em todo o canto, de modo que não reste nenhum canto que lá não fique nem sequer um ponto de fitna. Neste caso, cada canto do mundo haverá fitna. E cada zona existirá um tipo de fitna que será usado mais naquela terra. Conforme aquele hadith que o profeta disse: فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إسرائيل كانت في النساء. Primeira tentação de Bani Israel foi a questão de as mulheres. Essa foi a primeira tentação deles. Foi um dos motivos, foi uma das aberturas das tentações. Mas também nós temos várias tentações. Se é que não temos dinheiro, então quem tem dinheiro, ele usa esta tentação por meio de dinheiro. Quer usar este dinheiro para impedir certos caminhos, quer usar este dinheiro para impedir o Islã, quer usar o mesmo dinheiro para as pessoas aproximarem dele. Este é um fitna por meio de dinheiro. E é um fitna por meio de conhecimento, ou seja, de da'wah, que vai ser usado este fitna em nome de da'wah.
E isso é visível. Isso é visível. Em formas de da'wah. Como? Um dos hadiths, Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia, فيما رواه البخاري: يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أي في النار. Existirão pessoas que convidarão, que darão palestras, pessoas que vão ensinar as pessoas, pessoas que vão dar palestras às pessoas, من أجابهم إليها قذفوه فيها. Quer dizer, essas pessoas irão chamar as outras pessoas para o inferno, para o fogo. Quem lhes aceitar, quem aceitar a eles neste convite, então eles farão com que a pessoa caia no inferno, com que a pessoa caia no fogo. Isso para indicar que haverá um tipo de fitna usado, mas por meio de da'wah. Um tipo de fitna usado por meio de conhecimento. Este hadith ilustra isso. Por isso os sahabas admirados perguntaram: mas como? Quem serão esses? Esses mesmos? Du'atun. O profeta disse: hum qawmun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Serão esses. Hum qawmun. Serão pessoas min jildatina, da nossa pele. Não será um albino, um negro, um castanho só. Não, até min jildatina, da nossa pele. Yatakallamuna bi alsinatina. Yatakallamuna bi alsinatina pode ter dois sentidos. Yatakallamuna bi alsinatina, essas pessoas serão da nossa cor, brancos como nós, também serão árabes como nós. Não porque será macua, será machuabo, não. Esse é o primeiro sentido. Segundo, yatakallamuna bi alsinatina, eles trarão a mesma linguagem do Islã. قال الله, قال الرسول, قال الصحابة, قال العلماء. Então يتكلمون بألسنتنا. يتكلمون بألسنتنا. Por isso um dos álamos dizia: لو جلست, se você sentasse com alguém mubtadi', inovador, alguém que troca as coisas, inova no Islã, traz inovações no Islã, se sentasse com ele, você iria fugir essa pessoa. Você ia estranhar essa pessoa e ia fugir. Mas o que ele faz? Não é isso. Ele não veio aqui para te contar de que ele é mubtadi', ele faz aquilo, mas isso não. ولكنه يحدثك بأحاديث السنة. Só que ele conta-te hadiths de sunnah. Nabi diz isso aqui, Nabi falou assim, Nabi falou isso, Nabi diz assim, Coran diz isso. ولكنه يحدثك بأحاديث السنة. Para o que tu dizes? Para te meter a sua percepção, você entrar de acordo com a vontade dele e não saber de que já caí porque você está forte naquilo de que ele já trouxe hadith. Sahih. A pessoa diz assim, o profeta diz assim, mas o hadith de cair não está falando do assunto, está falando de uma outra coisa. Bom, podem existir os que dizem por falha, podem existir os que dizem por vontade. Esses são os perigosos. Por isso, o Fudail bin Iyad, rahimahullah, convém em algumas passagens, ele dizia: لا تجالس صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Você não pode sentar com o inovador porque tenho medo, adeptos da inovação, porque tenho medo cair, descer, neste caso, فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة, tenho medo da la'na descer para ti. Então é para melhor você se afastar desse. Portanto, são pessoas, serão pessoas min jildatina, da nossa pele, yatakallamuna bi alsinatina, seja a língua em si, dizer que serão árabes, seja a linguagem que vão usar, que é qala Allah wa qala Rasul. Porém, você irá cair em alguns pontos
Porque não irá saber como salvar desse ponto, uma vez que a pessoa trouxe hadith. Mas você não sabe que ele trouxe esse hadith para defender um certo assunto que lhe defende naquele ponto. Não sabe de que o hadith não está a defender essa vontade. Mas como já trouxe hadith e é autêntico, já você não tem como ter essa saída. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. Desviam-se. Irão se desviar essas pessoas e vão desviar os outros. Esta aqui é fitna. Fitna não é só apenas guerra. Não, fitna quando vê, aparece pequeno. Começa a crescer depois de ser habituado. Fitna não cresce antes de ser habituado. Fitna começa pequeno e começa a crescer depois de ser habituado. Começa a ter idade. Bid'a também é assim mesmo. O bid'a começa pequeno e começa a crescer ali mesmo, enquanto chegou pequeno. Fitna, desde que o tempo que começou fitna, o fitna não irá se cortar até Qiyamah. Isso por quê? Porque dizia o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. Não virá nenhum tempo, exceto o tempo que virá depois dele será mais pior do que aquele que passou. Quer dizer, se este ano há fitna, no próximo ano será o mais pior, o ano mais pior do que este ano. Sahih. Não virá nenhum tempo, excepto será mais pior do que o tempo que passou. É fitna isso. Então, assim que o fitna nasce, o fitna crescerá. Porque o tempo também está a crescer. O tempo está a se aumentar, apesar de que está a se diminuir. Assim que há tempo de fitna, um tempo mau, o tempo posterior será mais mau do que aquele. Não só referir a assuntos especiais, dizer que há assuntos sociais. Neste mês eu não tive bom negócio, o próximo mês, aliás, no mês passado eu não tive bom negócio, nesse mês tive bom negócio, essa não entra aí. Aí só pode ser irtibar, pode ser ibtilá, pode ser exame, teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí são assuntos especiais. Allah examina quem Ele quiser. Examina de forma como Ele quer. E para quem Ele quer. No momento que Ele quer. Mas o fitna, quando se espalha, poucas pessoas salvarão. Poucas pessoas salvam. Porque cada tempo será mais pior do que o tempo que passou. Você não pode pensar que quando cai fitna hoje, então amanhã será melhor. Não. Amanhã virá mais pior do que essa de hoje. Porque lá ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min. Excepto será perigoso mais que esse. Será o tempo mau que esse. Então, akhrajahu Muslim. Nestes pontos, nós temos que saber que, olha, quando começa uma coisa pequena, a coisa assim que começa, então temos que controlar naquele primeiro momento mesmo. Porque nos últimos momentos será mais duro. Veja sinais de Qiyamah. Allah fez assim. Sinais de Qiyamah, os primeiros são pequenos. Os últimos serão grandes. Os primeiros sinais são pequenos. E são muitos. Mais do que os grandes. Mas os últimos são graves. Fitna também vem assim. O fitna no início vem pequeno. No meio vem normal. No fim vem mais grave que esse. Já no fim você não consegue sair desse fitna. Porque já o fitna já envelheceu. Já tem barba. Naquele tempo apenas era uma idade menor. Que você conseguia dizer, não. Aquela idade de uma criança. Que você consegue lhe dar bolacha, aí ele senta. Não lhe deu 15 dele ontem, criança muito pequena. Não pode ser uma criança assim,
criança muito pequena, lhe deu bolacha de 5, pronto, ele já está sossegado. Para ele estar relaxado. Experimenta lá fazer isso com uma pessoa de 40 anos. Você lhe burlou o dinheiro dele, só lhe dar bolacha, dizer que está aqui. Epa, já passou o assunto. Sei que não vai te lançar na cara, porque ele já sabe o que está a fazer. Essa aí, só criança apenas acredita no presente. Você dizer que eu vou te comprar amanhã, ele é isso não. E criança acredita apenas naquilo que ele viu. Só. Experimenta lá uma criança de 2 anos, 3. Um pai dessa igreja dizer que eu não tenho dinheiro. Olha, mas papai, você tinha ontem. Agora aquele ali que você tirou, se calhar de antes de ontem. Afinal, não sabe que você gastou? É porque ele viu. E você de onde você não tem? Então, o menor e o maior, temos que logo nos cuidar no menor. Quando está a começar o fitna. Por isso dizia Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة. Como é que vocês vão viver? Como é que vocês vão estar? Como? Quando o fitna vos usar, quando vocês estiverem dentro de fitna, como é que vocês vão viver nesse tempo aí? يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير أي في الفتنة. O velho envelhecerá no fitna. A criança crescerá no fitna. O velho irá envelhecer no fitna. Uma pessoa grande envelhecerá no fitna e a criança crescerá no fitna. Como é que vocês vão ser? Quem fanto? Como é que vocês vão viver nesse tempo aí? Quando já a criança está dentro de fitna, está a crescer ali, está a comer ali, está a brincar ali, no fitna. E o mais velho dele cresce ali, envelhece ali. Os anos estão aí, ali, no fitna. Como é que vocês vão viver? Que fanto? Ibn Mas'ud é que perguntou. Ele não perguntou para procurar saber, perguntou para ensinar que neste tempo aí, cuidado. E ele, com pessoas preocupadas, lhe perguntaram: كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن? Como é que isso? Quando isso? Como é assim? Quando isso? Como é que isso vai ser? Quando isso? Dependendo da resposta à frente, indica que a pessoa diz quando é que isso vai acontecer. Oh Abu Abdurrahman. Veja a resposta dele. Veja a resposta desse Abu Abdurrahman, radiyallahu anhu. Disse: إذا كثرت قراءكم إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. Quando os leitores forem muitos, pessoas que lê serem muitas, existirem muitos leitores de livros, وقلت فقهاؤكم, mas as pessoas que irão perceber serem poucas. É esse momento que vai acontecer isso. Esse momento, quando existirem muitos leitores e existirem poucos juristas, poucos que irão perceber. Esse é isso? Não. Disse: وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ. Existirem muitos líderes e poucos confiados, poucos fiéis nesse tempo aí. Assim que vocês verem isso acontecer, então saibam que esse tempo que a criança está a crescer no fitna, esse tempo que o grande está a envelhecer no fitna. Quando existirem muitos leitores, depois disso, e existirem poucos que irão perceber. E depois disse fuqaha'ukum, poucos, vossos juristas, poucos. Vão existir muitos que vão se intitular, muitos que vão dizer sim, mas que percebem, serão contados. Esse tempo aí que Ibn Mas'ud estava a referir.
esse tempo, وكثرت أمراؤكم, existiram muitos líderes, muitos chefes, mas existirem poucos fiéis, poucos confiados. Muitos deles serão desonestos. Basta chegar esse tempo, então é esse tempo que a criança irá crescer no fitna e o grande irá envelhecer no fitna. A verdade é que o tempo é esse. Isso não nos tira dúvida. Aliás, isso não nos traz dúvida. O tempo é esse. É esse que existem poucos que percebem, é esse que existem muitos leitores. E é esse que existem poucos confiados, e é esse que existem muitos líderes. Agora cada um quer ser chefe, quer ser líder, dependendo do seu ponto de vista. Então, se é que Ibn Mas'ud disse isso, era para alertar. Era para alertar. E nós, vivendo nesse tempo, deste tempo de fitna, como eu dizia aqui, o fitna tem várias formas de aparecer. Alguns usam dinheiro para trazer fitna. Usam dinheiro. Alguém levar dinheiro dele para impedir o Islã é fitna, mas usou dinheiro. Alguns usam conhecimento para trazer fitna. Mas se todos, conhecedores, todos eles, se todos, não existir nem sequer um deles que traz fitna, por mais que todos ricos tragam fitna, não vai longe. Mas como esta fitna de dinheiro é sustentado com alguns sábios, aí já está o problema. Porque alguns reparam as pessoas como palestrantes que trazem informação. E é daí já. É daí já. Mas se fosse que esta fitna só são pessoas só de dinheiro só, os de conhecimento estão encostados ao lado e não estão aí, wallahi, todos estariam à vontade. Estariam à vontade por quê? Porque só seriam os piores ignorantes que estariam com esses só. Esses quais? Os que provocam fitna através de dinheiro. Mas como levamos o conhecimento e usamos o mesmo, depois daí espalhamos fitna, então alguns deles espalham-se de um lado ao outro. Ora vem aqui, escuta isso, ora vai ali, escuta isso, ora vai aqui, escuta aquilo, ora vai ali, escuta aquilo. E é esse fitna que está nesse hadith: inna bayna yaday as-sa'ati fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim. Voltando para esse hadith, o profeta em frente diz: yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. É nesse tempo aí. Ali eu estava no hadith de Ibn Mas'ud e agora voltei para o hadith que eu li lá atrás. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. O homem amanhecerá crente, amanhecerá com o imã completo, amanhecerá com a metodologia perfeita, amanhecerá com a paciência no coração. Mas basta chegar às 16 horas, já mudou de rumo. Já mudou. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, amanhecerá crente, wa yumsi kafira. Yumsi pode ser que no tempo em que ele estava a dormir até de manhã era crente, mas chegou à tarde enquanto é kafir. Ou pode ser que no tempo que ele amanheceu até todo dia é crente, mas chegou à noite enquanto é kafir. Yumsi kafira.
isso por quê? O profeta justificou lá em frente. Desse se mu'minan wa yusbihu kafira, depois disse yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bi'aradin min ad-dunya. Mas ele venderá a sua religião, o seu din, o seu aqida, o seu manhaj, o seu ilmo bi'aradin min ad-dunya. Por causa de assuntos mundanos, valores mundanos, honra mundana. Por causa disso só. Não mais nada. O que é Arad min ad-dunya? Dinheiro só? Não. Fama também. Bi'arad min ad-dunya. Espalhar só para fama, só. Não é nada mais que você quer? Só para fama, só. Bi'arad min ad-dunya. Será que fama, essa fama que você quer, faz parte também de assuntos mundanos? Não só dinheiro. Yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Yabi'u dinahu. Vender a sua religião pode vender se quer com dinheiro, bi'arad min ad-dunya. Yabi'u dinahu, vender a sua religião se quer não falará a verdade, bi'arad min ad-dunya, talvez por causa de amizade. Yabi'u dinahu, vender a sua religião, bi'arad min ad-dunya, talvez por causa de fama, e já não vai espalhar o din com imã. Não vai espalhar o din conforme ser. Não vai espalhar o din conforme como é. يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم. Então, por causa disso, Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an. Mas, estamos a ver dois pontos. Primeiro ponto, a morte dos sábios. Segundo ponto, sinal de Qiyamah. Sinal de Qiyamah. A morte dos sábios é um dos sinais de Qiyamah. Espalhar-se o fitna é um dos sinais de Qiyamah. E nós já temos nos enquadrar em que hadith? Porque aquele hadith diz assim: Man da'a ila huda, quem convidar para uma orientação, quem convidar para guia, quem convidar para o bem, kana lahu ajr. Essa pessoa terá recompensa. Terá recompensa. Wa ajru man tabi'ahu, e recompensa de quem lhe seguiu. Toda pessoa que lhe seguiu. É recompensa porque você espalhou bem. Min ghayri an yanqusahu min ujurihim shay'a, sem que diminua nada das suas recompensas. Quer dizer, se é que eu te trouxe uma informação e você apegou-se naquilo, a informação sendo boa, eu terei recompensa por fazer chegar a ti essa informação. Você se pratica, eu terei recompensa por você praticar. Se você ensina outro, eu terei recompensa por você ensinar aquele outro que pratica. Assim também você vai ter recompensa por ensinar esse que você lhe ensinou. Se ele ensina outro, você terá recompensa, assim como ele, até a última pessoa. É isso. Min ghayri yanqusahu min ujurihim shay'a. Não há ninguém aí que vai dizer que não, essa aqui será dado metade, então a metade é para você. Não, Allah é rico, ghani, antumul fuqara ila Allah. Vocês são pobres perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dá e não tem medo de perder. E ele não perde. Quem perde é aquele que tem pouco. E Allah tem muito. Allah tem muito. Allah ele é samad. Allah é samad. Dizia o alim, o samad ma'nahu al-ghani, dentre as traduções e significados de samad. Ele dizia que significa rico, o rico. Então ele é rico. Rico completo. Não é rico quando você quer ajuda. Rico completo. Então, neste hadith, disse a pessoa que convidar para guia, para orientação, para uma boa coisa, você também terá boa coisa. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَ, e quem convidar para uma perdição, ila dalalatin, uma qualquer, ay shay'in min ad-dalala, orientar alguém para qualquer coisa
desvio, qualquer coisa de perdição. Ila balala. Ele não disse para ila balala, para a perdição conhecida, uma perdição. Não. Ila balalatin ay shay'in min ad-dalala, qualquer coisa que for. Kana alayhi wizrun. Esta pessoa terá pecado. Esta pessoa terá pecado por ele convidar alguém por este mal. E o mal não é só apenas aquele que nós reparamos com nossas vistas e vermos que esse aqui é mal. Há mal que não se vê com olhos. Há esse mal. Você está a ver aquela água demorar muito. Tem bichos ali que você nem consegue ver com seus olhos. Mas estão ali mesmo, são bichos. Como é que chamam aqueles bichos ali? Aqueles que ficam na água. Aqueles bichos que ficam ali na água, como é que chama aquilo? Não conhecemos, eu não estou a conhecer. São? Micróbios já, jazakallahu khaira. São esses mesmos. Agora, vai você que está na minha frente também não sabia. Ajib. Esses mesmos. Então, há mal que não se vê com olhos. Pode-se ver por sentimento do coração, pode-se ver por hikmah. Mas já é aquele mal que você só assim que reparar, sabe que aqui é mal isso aqui. Mas a pergunta é, qual é a cura de fitna? Porque tudo que o Islã mencionou de que isso é doença, o Islã também mencionou a cura. O Islã proibiu o zina, permitiu o casamento. É a cura. O Islã proibiu roubar e permitiu trabalhar. É a cura. O Islã proibiu falar mal e permitiu falar bem. O falar muito cai muitas das vezes no erro. A sua cura é calar muito tempo. O Islã deu cura. Agora, qual é o fitna? Qual é a cura de fitna? Não. Dizia o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فيما رواه البخاري. Imam al-Bukhari no Kitab al-Ilm colocou hadith que diz que o profeta disse, hadith de Ibn Umar, disse: "Inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mathalu al-muslimi fahaddithuni ma hi." Fahaddithuni ma hi. O profeta disse, por certo, dentre as árvores há uma árvore só. Inna min ash-shajari shajaratan, dentre as árvores existe uma árvore. La yasqutu waraquha. La yasqutu waraquha. Folhas dessa árvore não caem. Ficam firmes na sua árvore. Ficam firmes. E o profeta perguntou aos sahabas, fahaddithuni, aliás, disse para os sahabas, fahaddithuni mahia. Informem lá, e me informar qual é essa árvore que eu estou a referir. Imam al-Bukhari repetiu esse hadith várias vezes, no mesmo sahih. Ibn Umar, numa das gerações do mesmo hadith, ele disse, até o mesmo hadith que eu estou a ler agora, ele disse que, no meu coração caiu aquilo de que essa árvore aí é tamareira. Quer dizer, que não caem suas folhas. É tamareira essa. Numa narração, no mesmo hadith, no mesmo Sahih Bukhari, numa outra narração, e esse Ibn Umar disse, eu queria responder, só que vi, quer dizer, aquilo apareceu no meu coração de que isso aí é tamareira isso. Mas vi ali os mais velhos, não estavam a responder, então eu tive receio. Tive receio, tive vergonha também de responder, quando os mais velhos estavam calados. Estava ali o pai, o Umar bin al-Khattab, outros sahabas, grandes homens no ilmo, estavam ali. Então ele sentiu aquele peso, disse que eu vou responder agora, mais velhos estão aqui, estão calados. Então ele calou. Então, quando já ninguém respondeu, o profeta disse, innaha nakhla, é a tamareira. Essa que não cai suas folhas,
este hadith, volto. Dentre as árvores há uma árvore que não cai, suas folhas não caem, ficam firmes na sua árvore. Essa é a cura de fitna. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. Esse hadith só não está a falar de árvore. Não. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ. E por certo, esta árvore, مَثَلُ الْمُسْلِمِ, é o exemplo do muçulmano. Isto é, o muçulmano também suas folhas não caem, fica firme. Muçulmano é muçulmano. Muçulmano, apesar de ser humano, mas é diferente dos seres humanos. Muçulmano é ser humano, mas é diferente dos seres humanos. Muçulmano é humano, mas é diferente dos humanos. Porque os humanos, eles apenas levam tudo. Aquilo só que tem a ver só com a sociedade. Mas o muçulmano não. Muçulmano não. Muçulmano controla o certo, controla o erro. Controla o errado, controla o certo. Reflete sobre o futuro, reflete o passado e reflete o presente. Esse é o muçulmano. Agora, humano, muitos deles sabem que dizem, não, essa aqui é uma vida da cidade, nós estamos assim, eu não quero ser uma atrasada. É uma vida deles, humanos. Não no geral, mas o muçulmano é um ser humano especial, diferente dos seres humanos. Esse aqui é o muçulmano. La yasqutu waraquha. La yasqutu waraquha. Então, o muçulmano, a cura de fitna, não precisa você investigar muito. Só me diga, qual é a cura de fitna? Primeira cura é ficar firme. Não ficar como canoa. A canoa, quando está no barco, fica firme. Lá. Vai lá do direito, vai lá do esquerdo, ora quase para se entornar assim, ora quase. Essa é a canoa. Essa é a canoa. Aí vai lá reparar aquelas pedrinhas pequeninas. É só levar uma pedra pequena, pôr na água, há de ver onde há de ir. Vai ficar em cima. Nunca, mesmo ser pequena, enquanto é pedra, há de afundar, há de ficar ali embaixo. Mas leva lá coco. Levar coco. Aquele não... Como é que posso chamar? Enquanto está todo ele completo. Quer dizer, aquele coco, até nada-se com ele. Nada-se com ele. Mas sendo uma coisa grande. Mas o peso da pedra ultrapassa o peso de um coco. Mesmo serem 20 cocos, enquanto não estão furados. Não tiraram nada da sua forma original, assim como se tiraram do coqueiro, assim mesmo, amarrarem. Há de nadar você. Há de nadar com aquele coco mesmo. Há de chegar onde você vai, ou não há de chegar. Mas há de nadar. É só amarrar 20 cocos. Há de ver. Não lanhos, porque lanho é pesado. Então, a pedra tem um peso, por mais que seja pequena, mais do que o coco, mesmo ser grande, continua ali em cima. A ir de um lado a outro, esse lado aqui, esse lado ali. Pedra não diz assim. Pedra diz não, deixa ela, tem um espaço. Assim que você logo lança, vai embaixo, senta. Vai ter amigo dele, vai lá ter amigos dele só. Sabe, ali na água, ali em cima, não tem amigos dele só estão ali. A pedra fica firme, ali mesmo. Então, foi lançada, ficou ali mesmo, onde terminou. Ficou ali mesmo. Então, a cura de fitna é a firmeza. Ou seja, é você estar firme, não ir lado direito, não ir lado esquerdo. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de siratu, caminho, no Coran, os árabes não chamam algo de sirato sem ter 6 condições. Essa estrada tem que ter 6 condições. Tem que ser clara, uma estrada clara. Essa é uma das condições. A segunda, tem que ser uma estrada que te faz chegar onde você vai. A estrada que te faz chegar onde você vai. 3, tem que ser uma estrada próxima, perto. Quer dizer, se existirem dessa forma, houver divergências, então, pronto, é difícil ser usado, né? O sirato.
Só usa-se como caminho. Mas é usado o Sirat quando tem 6 condições. Dentre essas são essas duas que eu mencionei. A terceira é essa que eu mencionei, estar perto desse, que está perto. Eles usam esse como Sirat. Se não poderiam usar por outras palavras como Tariq. Mas o Sirat é mais abrangente. E é esse termo que Allah subhanahu wa ta'ala usou, referindo ao Islã. Não só foi usado este termo, apesar que foi usado o Tariq. Mas veja no Surat al-Fatiha, no Surat al-Fatiha, Ihdina as-Sirata, não disse Ihdina al-Tariqa al-Mustaqim. Não, disse Ihdina as-Sirata. Por que escolheu o Sirat? A própria palavra em si tem seus segredos. Então você também tem que ter seus segredos. Você também. Veja a Aisha, radiallahu anha, quando foi numa das batalhas. A passagem Imam al-Bukhari colocou no Kitab al-Tafsir, na Surah al-Nur, colocou este hadith, repetiu também várias vezes. Diz, Aisha, radiallahu anha, já era noite, não é? Mas viu que as pessoas já lhe fugiram. Não de propósito. Mas lhe fugiram, foram. E era noite. Ela ficou sozinha, Aisha. Fora de casa, longe, distante. E ela, como uma pessoa aqila, que tem aqil, ela pensou que não. Se eu for andar, é normal cruzar com animais. E não só. Se eu for andar aqui, a sair daqui, onde eles me deixaram, então é bem provável que algumas pessoas dentre elas, que foram, venham pensar de mim, voltar, não me encontrar aqui. Logo, não vou cruzar com eles. Então, melhor eu ficar aqui mesmo, sozinha. Melhor eu ficar aqui. Esse é que se chama aqil. Então, Aisha ficou ali, mas também ficou a dormir. Mas havia uma família ali conhecida, de que essa família também dorme muito. Esse sahaba chama Safwan, também ele ficava lá a dormir, também outro lado. Não estava ali com a Aisha. Né? Aquilo passou um tempo, amanheceu, pronto, Safwan tinha que viajar para a zona, para Medina. Mas reparou, viu a Aisha, assim, estava assim, espia o, como é que se diz? O hijab, como? Hijab dela. Então, o Safwan, quando lhe reparou, disse Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Só disse isso, só. Não disse mais nada senão isso. Por quê? Diz isso. Porque viu aquela mulher, que é Aisha. Dali também, ela também assustou-se, também acordou. Safwan tinha que dar boleia a ela. Ela ficou sozinha e Safwan ficava lá também a dormir. E ninguém sabia que o outro está aqui. Mas deu boleia a ela. Até lá. Pronto. O hadith este foi a partir... O hadith é esse que conta aqui. Quando chegou lá, encontrou acusações contra ela, com aqueles munáficos. O hadith é o mesmo. Mas o que eu queria aqui? Dizer que a Aisha, quando viu que anoiteceu, o que preferiu? Preferiu fazer o quê? Preferiu fazer o quê? Preferiu dormir. Preferiu dormir. Preferiu fazer o quê? Ficar ali mesmo. Escuta lá a passagem daqueles 3 homens. 3. Hadith de Ibn Umar. Que o profeta disse: "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Esses eram 3 homens. Estavam de viagem. Uqala. Estavam de viagem. Assim que anoiteceu, eles viram que, epá, nós assim temos que entrar num sítio qualquer, senão, pronto. É normal que os animais venham atacar a eles. Porque a estrada em si, de dia, fica de pessoas, mas de noite ficam os animais que não chegaram de dia na estrada. Então eles querem que saltem do mato para a estrada, porque já anoiteceu. Então eles pensaram que não, é provável que a gente tenha também mais grave que isso. Então melhor estarmos nesta gruta, nesta caverna, neste buraco. Eles entraram ali, viram que não devemos andar, mas Allah examinou-lhes, testou-lhes, não descastigou, só testou-lhes. Testou, teste.
teste. Caiu uma rocha ali, uma pedra grande e fechou a porta. Queriam descansar, agora já descanso no ar, removeu-se. Está a vir a coisa mais grave, que é a pedra que nem conseguem tirar. Não é? E eles viram que, aqui, esse assunto aqui não é um assunto apenas assim, de ideia. Não temos saída aqui se não só pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao pedirmos com as nossas boas ações. Falando das nossas boas ações, só pedirmos a Ele. Não há outra saída aqui. Não há outra saída. Aqui nós estamos fechados, não há outra saída se não pedir a Allah. Sabe, quando assim aconteceu isso, logo eles correram para Allah. Eles não ficaram só a girar ali, a dizer que vamos lá tentar onde cavar aqui para aproveitar buraco e sair lá fora. Não. Pensa que eles não sabiam cavar? Sabiam. Mas viram que aqui não há saída, senão só com a ajuda de Allah. Pedirmos a Ele. Ele nos dar orientação. Ele nos ajudar. Ele nos tirar daqui. Ele, Allah. Então, entrou um deles. Disse Allahumma, oh Allah, kana li abawani shaykhani kabiran. Eu tive meus pais velhos e idosos. Grandes na idade e idosos. Velhos também. Ele contou o que contou. Essa história é conhecida. Contou o que contou. E no fim disse Allahumma, in kuntu fa'altuhu dhalika ibtigha'a mardatika fi wajhika. Se é que eu fiz isso à procura da sua satisfação, então tira-nos daqui, tirar essa pedra, a gente sair. A pedra saiu só pouco só. Só pouco só. Para indicar o quê? Indicar que, o seu dua já foi aceito, mas resta desses dois aí. Entrou o segundo. Disse Allah, eu tive minha prima, Ibnatu Ammin, minha prima, a filha do meu tio paterno. Então era a pessoa que mais eu gostava dela. Gostar de eu fazer relações com ela. Não gostar como família, não. Gostar como mulher. Mas o que aconteceu? Ele disse, eu tentei a ela, desconsegui. Mas chegou um tempo em que ela, estava muito aflita. E veio até mim. Eu lhe dei um certo valor. 120 dinar. Que agora já não sabemos quantos meticais, porque era aquele tempo. 120 dinar naquele tempo. Agora não sabemos se ele não vai acima de 3.000, 4, 5 ou 10, Wallahu alam. Mas ele contou o que contou. No fim disse o quê? Oh Allah, se é que eu fiz isso para te agradar, então tira-nos daqui. Tirar essa pedra. A pedra também saiu pouco, de modo que não conseguiam também sair. O último disse Allah, istajartu ujara. Eu tinha contratado certos homens para um certo trabalho, então paguei a eles. Paguei a eles غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. Menos um homem que eu não lhe paguei. Mas o motivo é que ele deixou e foi. Não porque lhe burlou, não. O homem deixou e foi. Depois, quando deixou e foi, ele usou o dinheiro daquele homem, usou o mesmo dinheiro e já havia muita riqueza através daquele dinheiro. Um tempo depois, aquele homem volta, muito tempo depois, o homem volta. Disse a Abdullah, o servo de Allah, devolva-me, dê-me, entregar meu valor, meu salário, meu dinheiro. Então aquele homem disse, eu disse para ele, kullu ma tara min ajrik, tudo que você está a ver pertence a ti. Isso tudo veio do seu valor, tudo isso veio do seu salário. Aquele disse, olha, não pode brincar comigo, eu não vim aqui para brincar. Ele disse, não, eu não estou a zombar a ti, eu não estou a brincar contigo, leve. Ele levou tudo e não deixou nada. Tudo e não deixou nada. Daí o homem disse, Allahumma, oh Allah, se é que eu fiz isso para o seu agrado, então tira essa rocha, tira essa pedra, sairmos daqui. A pedra quebrou-se e saiu. E fakharaju yamshuna, eles saíram andando. Rawahu Shaykhan. Isso por quê? Numa viagem, primeiro pensaram que este é o último hadith, numa viagem, primeiro eles pensaram que não, agora é noite. Agora é noite.
agora é noite. Então não dá andarmos de noite de um lado ao outro. É melhor nós ficarmos aqui. Eu já estou a falar de noite. E o fitna é mais escuro do que uma noite que nós conhecemos. Ou alguém que caiu no fitna, então o fitna caiu na escuridão. A não ser que este fitna seja exame, teste de Allah. Mas fitna como hasad, inveja, perseguição, como aquilo, mas aquilo, ódio, isso já é escuridão. É escuridão mais que noite. No momento de fitna, se você não estar seguro e não saber onde se enquadrar e só estar a andar de um lado a outro, acaba cruzando com os animais, acaba cruzando com cobras, acaba caindo nos buracos, acaba fazendo isso. O seu resultado, se não ter sorte, será negativo. Se ter sorte, será positivo. Se ter sorte. Então, esta é a primeira vantagem que tiramos do hadith. Primeira vantagem. Os homens assim que viram que anoiteceu, não dava para andar. Manteram-se ali. Ficaram ali. Mas quando ficaram ali, Allah não lhes deixou apenas. Não, também lhes examinou. Não porque você quando ficar num sítio não vai ser examinado. Allah vai te testar. Mesmo você dizer que eu estou na mesquita X, Allah vai te examinar naquela mesquita mesmo. Allah examina cada um dependendo da sua situação e da sua zona e a coisa que mais está na sua zona. A coisa que está mais na sua zona. Allah vai te examinar por via disso. Então, esses homens também, quando viram assim, também foram examinados. Mas depois de teste, o que os homens fizeram? Viram que aqui não há saída se não pedirmos a Allah. É isso que nós temos que fazer. Viu que há muito fitna, sempre tem que pedir a Allah e Allah me dar saída. E Allah fortificar-me. Profeta dizia: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala dinik. Porque o coração é muito fácil se desviar. Então Allah fortifique meu coração. Fortifique. E esse é o dua que a pessoa tem que fazer. Pedir a Allah te fortificar, se é que está na verdade. Allah te orientar, se é que está na falsidade. Se é que está na falsidade. Então, são esses pontos. Dizer que essas são as curas de fitna. As curas de fitna são essas. Pedir a Allah, manter-se, se é que sabe que estou na verdade. Se é que sabe que eu estou na verdade. Mas há uma coisa que dá aqui para tocar um pouco. E isso acontece às vezes em muitas pessoas. Por exemplo, vai acontecer, alguém vem aqui para rezar, faz salah. No momento, a intenção foi boa. Mas tem pessoas aí, depois já parece ter algo, começa a ter aquilo no coração de que quer mostrar a pessoas. Você não sabe, se calhar você, o seu objetivo não é demonstrar. O Shaitan às vezes vem e toca o coração. Aliás, o Shaitan às vezes vem, faz uma situação, ele diz: você só está a mostrar a pessoas, você só está a fazer para pessoas, você só está não está a fazer nada. E aquilo começa a tocar no coração. E você depois começa a pensar sozinho: não, mas eu estou a ver. E isso pode acontecer nas tentações. Isso pode acontecer nas tentações. Bom, há algumas histórias aqui que eu quero tocar, mas pronto, como já falei alguns pontos. O meu ponto essencial era dizer que quando há fitna, então a cura mais primeiro é pedir a Allah te afastar das tentações. Te afastar das tentações. São fitnas normais, mas existe um mais grave que estamos a esperar, que é a vinda de Dajjal. Esse será o fitna mais terrível e mais grave, porque será esta fitna que muitos estarão desviados. Maior parte de pessoas estarão desviadas por ver muita coisa que não habitua, por ver muita coisa que não acha que é farsa, não acha que é farsa a tal coisa. Ele pensa que é real, é verdade. Então, quando ouve que existe fitna, o melhor é você fugir antes de chegar ao fitna. E é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos sobre a vinda de Dajjal. Man sami'a bid Dajjali, quem ouvir acerca de Dajjal, que Dajjal está a vir aí, a pessoa é melhor procurar caminho
viu que há sítio onde há montanha, ir lá mesmo, porque são melhores lugares de fugir. São melhores lugares de fugir. Ir lá dentro da montanha. Isso é forma de fugir fitna de Dajjal, porque é muito grave. Agora, outros fitnas, como são menores, normais, a pessoa não vai fugir para a montanha, não vai fechar sua casa, mas sim vai evitar muita coisa. Evitando certos pontos, aí vai ter saída de muitos pontos. Então, por aqui eu fecho, eu termino. Que Allah subhanahu wa ta'ala afaste-nos das tentações e que Allah subhanahu wa ta'ala oriente-nos para o seu din. Se há pontos que eu ainda não respondi no saltenta, podem procurar saber também, depois de eu sair, por os outros. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude-nos e que faça-nos entender a sua religião. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.